Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as séries temporais. Se fôssemos fazer uma síntese, um resumo do que seria uma série temporal, a gente pode imaginar que uma série temporal é uma coleção de observações, ou seja, de variáveis que a gente vai coletando, e essas observações são feitas sequencialmente ao longo de um tempo. Então, um exemplo muito interessante de série temporal é a variação de temperatura durante o dia. Então, a gente faz a coleta ali de qual é a temperatura daquele momento e vai registrando ela no andar do dia. Então, a gente tem uma série de valores coletados, ou seja, uma coleção de observações. Elas são feitas sequencialmente ao longo de determinado tempo. Qual é essa unidade de medida de tempo que a gente vai utilizar? A gente está utilizando o dia. Nesse caso aqui no nosso exemplo, no nosso notebook, a gente vai fazer uma análise de séries temporais baseado na venda, no resultado dos nossos colaboradores. E a gente vai fazer todo um estudo aqui em cima disso. Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, aquela parte que a gente sempre tem de conexão com o banco de dados e a criação ali das nossas funções que a gente utiliza, nossas funções de apoio que a gente utiliza ali durante todo o código. Então eu vou executar a conexão e aqui é a nossa consulta. Eu vou executar a consulta também e vou ali para o SQL Server para mostrar ali o que a gente está sendo feita. Deixa eu colar a consulta aqui. Vamos ver se ela já está certo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Vou pegar a caneta aqui para exemplificar. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo aquela nossa concatenação para pegar o nome completo do colaborador. Está fazendo aqui a soma, olha lá, da preço unitário vezes a quantidade, fazendo a multiplicação e dando o nome de total para essa coluna. E está fazendo aqui uma operação nova. A gente está formatando aqui, ó, a order date, que é o campo de data, e a gente está deixando ele neste formato que nós temos aqui, ó. A gente está no formato dia, mês e ano. Lá no Python a gente vai fazer outras alterações para poder trabalhar com esse formato. Então, vamos ver aqui. E para realizar essa consulta, a gente está visitando ali a tabela de orders, a tabela de employees, a tabela de order details, que é os detalhes da nossa compra, da nossa venda no caso, e nós estamos fazendo todas essas operações, a operação, a junção da tabela orders com a tabela order ID, orders com a tabela employees, estão utilizando esse predicado de junção aqui, o employee ID, que está presente nas duas tabelas, e a junção da orders com a order details, a gente está usando o predicado order ID, que está presente também nas duas tabelas. E para finalizar aqui, ó, a gente está fazendo um filtro, que a gente está pegando lá da tabela Employees First Name, a gente está pegando o primeiro nome aqui, os colaboradores, a Margaret, o Andrew e o Robert. E como nós estamos utilizando ali a famosa função sum aqui, que é uma função de agrupamento, obrigatoriamente, o que a gente precisa fazer também, a gente precisa definir as colunas que não estão presentes aqui na função de agrupamento, no agrupamento aqui em si. E no final aqui a gente está ordenando aqui pela segunda coluna. Eu vou executar essa consulta aqui para a gente poder ver o resultado. Deixa eu executar. Então tá aqui. Temos aqui o colaborador, a somatória de vendas que ele fez, e a gente agrupou esses caras aqui. E aqui tem a data que nós estamos pegando aqui, ó. A gente está formatando, veja que a gente formatou a data aqui, né? E a gente está pegando, mostrando elas aqui. Agora a gente vai lá para o Python para executar essa consulta e trabalhar em cima do result set que ela vai trazer para a gente. Deixa eu abrir o Python aqui, nosso Jupyter Notebook. Jupyter Notebook aberto, a consulta está aqui, é a mesma que a gente tem lá. Vou executar, trouxe o mesmo resultado. E agora o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai verificar quais são os tipos de dados que estão retornando aqui desse result set. A gente tem provavelmente um campo aqui que é do tipo object, né? E aqui a gente provavelmente tem um campo do tipo float. E a gente vai ver como é que ele trouxe esse campo aqui pra gente.
que até agora ele não tem definição. Vamos executar aqui esse dataset.info. Então, o que ele mostrou para a gente aqui? Ó. Então, vamos entender o que foi retornado para a gente aqui. Tá aqui, ele está falando que a classe é pandas, que é um data frame, que esse objeto dataset aqui, ó, ele é um objeto tipo data frame, que ele tem um range aí de 299 entradas, 299 registros, né? Como a indexação em Python começa a partir do 0, então ele vai do 0 até o 298 aqui, né? Na coluna de índice, essa coluna que a gente tem aqui, ó. É de 0 a 298. O que ele está falando aqui? Está falando que o employees name, que é a primeira coluna que a gente trouxe, ela não tem valores nulos e ele é do tipo objeto, que a gente pode tratar como tipo string. A coluna total, que é a segunda coluna que a gente tem aqui, ó, ela também tem 299 entradas, não tem valores nulos e ela é do tipo float, que é essa coluna aqui, ó. Então é um float 64. E aqui, ó, a coluna data, que é a coluna que a gente transformou para trazer, está falando que ele também tem 299 entradas, 299 registros, nenhum desses dígitos é nulo, e ela é do tipo object, essa coluna aqui é do tipo object, então essas duas colunas aqui é do tipo object. Então, nesse momento a gente tem um problema, porque para a gente poder trabalhar com série temporal, a gente necessariamente vai precisar de dados aqui com o tipo de datetime, tipo de data. E a gente faz essa conversão aqui embaixo, ó. Então vamos apagar essa bagunça que a gente fez aqui em cima. Essa conversão a gente está fazendo aqui embaixo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ó? A gente está pegando o dataset, a coluna data, que é essa coluna que a gente tem aqui, ó, a coluna data. E a gente está usando o método de conversão aqui. Então, a gente está usando PD, que é do pandas, que a gente importou lá em cima. To datetime, e o que eu quero transformar aqui? Eu quero transformar a coluna data e quero deixar nesse formato, ó, dia, mês e ano. E aqui eu vou exibir o dataset novamente, só para mostrar o resultado para a gente. Então, dá um ESC aqui e vamos executar esse notebook aqui. Notebook não, essa célula. Perceba que um detalhe que a gente pode olhar para saber se isso tudo deu certo ou não, perceba que aqui as datas estão sendo separadas por barra. E aqui, ó, a data está sendo separada pelo um hífen, ok? E a gente pode ver aqui também, para confirmar se essa data realmente se essa coluna data aqui, realmente ela está do tipo datetime, eu vou copiar o conteúdo dessa célula, colar aqui, para a gente poder ver o resultado. Então, olha lá. Usando o mesmo método para pegar as informações do DataFrame, a gente pode analisar aqui agora que a coluna data do DataFrame, ela era object e agora ela é do tipo datetime. Baseado nisso, agora a gente pode criar as nossas séries temporais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar aqui a nossa biblioteca Plotly Express através da variável px aqui, ó. Dá o apelido de px para ela. A gente vai fazer uma cópia do dataset. Este dataset aqui, ó. Tá vendo? A gente tem esse dataset aqui, que é onde estão os nossos dados. A gente está fazendo uma cópia dele aqui e chamando a cópia de dados. Então agora tudo que a gente tinha no dataset a gente tem também no dados. E agora aqui, ó, nós vamos ordenar a variável, que é um dataframe dados, vai receber ela mesma. Aqui, ó, pegar uma caneta. Então ela tá nosso dataframe dados aqui, ó. Pegar o arrow aqui que fica melhor aqui pra gente. Espera aí. Então quer dizer que o nossa variável dados aqui, ó, ela vai receber ela mesma. Só que agora eu vou fazer uma ordenação, eu vou sortear pela coluna data. Então eu vou deixar meu dataframe ordenado pela coluna data. E eu vou deixar ele ascendente aqui como true. Significa que ele vai começar da menor data, da data mais antiga, para a data mais recente, ok? E aqui embaixo eu estou gerando o gráfico propriamente dito. Estou gerando aqui as informações gráficas propriamente ditas. Utilizando aqui o nosso dataframe dados, que é esse que a gente tem aqui ordenado agora. A variável data vai no nosso eixo X, por exemplo. E a variável total vai no nosso eixo Y. Então, X aqui
Y aqui no gráfico. Tem mais as informações de tamanho aqui, a cor e se esse gráfico vai ter marcadores ou não. Vamos executar aqui esse cara para a gente entender a nossa... Ele deu uma mensagem aqui falando pra gente que essa pode possivelmente alguma feature que a gente está usando aqui, ó, essa PD Datetime, ela vai ser numa versão futura do Python, esse toDatetime, que é o que a gente usou para conversão lá, e pode ser descontinuado, mas é só uma mensagem de alerta essa daqui. Então, vamos ver aqui, ficou bagunçado porque a gente tem muita informação junto, então vamos analisar somente a da Margaret. Então, a gente tem as informações aqui, veja, não vamos nos atentar agora no resultado. Vamos atentar aqui no nosso eixo Y, que é os valores vendidos, né? E aqui no eixo X, que é a data propriamente dita. Perceba que aqui ela tem uma variação de vendas, ela tem um pico aqui, ó, nessa informação aqui, que ela vendeu mais de 10 mil aqui, até nessa informação, a gente pode pegar detalhadamente. Tem outro pico aqui, que ela continua, outro pico aqui, né? Mas na maioria das vezes, a média de vendas da Margaret fica por aqui, ó. Fica aqui na faixa do 4 ou 4.500 dólares, mais ou menos fica nessa faixa aqui. Que ela sobe os picos aí. Então a gente tem a primeira análise. Se nós formos ver, a gente consegue até, selecionando uma parte do gráfico, ver aqui certinho onde foi realmente a venda dela. Então vou segurar de novo aqui. Olha lá, então ela foi aqui no dia 16 de janeiro que ela teve aquele pico de vendas lá. Foi 11 mil dólares aí que a gente tem aqui, né? A gente pode analisar do Andrew também, tirar a Margaret aqui e analisar somente do Andrew. Vamos voltar aqui pro stack normal. Tem o Andrew, aí a gente vê que o Andrew tem um pico aqui, ó. Ele vendeu 17,25 aqui no dia 2 de fevereiro de 2023. Então perceba que o ideal aqui que a gente está analisando é a série temporal, que é o valor das variáveis coletadas a partir do tempo. A gente tem mais informações aqui embaixo que a gente vai fazer, só que agora a gente está usando aquela nossa query geral lá que traz bastante informações. Vamos executar para ver o que está trazendo aqui. Então eu trouxe bastante informações e aqui, ó, aqui nós estamos pegando somente, fazendo um pré-filtro aqui com a Nancy e com a KN aqui como nossos colaboradores aqui na coluna Employee Name, e a gente vai fazer um filtro nela. Agora a gente vai fazer um filtro utilizando o Python e utilizando aqui o método isIn, que agora eu defini aqui em cima, e isso significa que o que tem nessa variável aqui eu estou definindo aqui, ó. Então tem employees aqui, então ele vai selecionar tudo que tiver dentro dessa variável. No caso, vai ser a Nancy e a N, e vai fazer isso tudo jogando aqui na variável dataset, uma cópia do dataset para ele mesmo com o filtro que a gente tem aqui. E vai mostrar os 5 primeiros valores para a gente aqui. Vamos executar. Tá aqui, pegou só informações da N e da Nancy, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu havia feito, só que dessa vez com colaboradores diferentes. Veja aqui que a gente tem a mesma questão lá dos marcadores, dos gráficos, só que agora só cai a Nancy e com a N. Essa ação que a gente fez aqui foi só para mostrar essa questão do filtro aqui, ó, que a gente tinha feito, acredito que a gente não tinha feito ainda. Essa questão do filtro que a gente tem aqui. Beleza, pessoal? Então essa foi um caso aí que a gente está utilizando séries temporais aí para analisar a questão dos colaboradores. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.